Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa atividade de hoje, quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, como vocês já viram no calendário. Então, hoje a gente vai ter uma aulinha de história, porque hoje é a data de um fato muito importante para nós do Brasil, tá bom? Para nós brasileiros e para o mundo todo. Tá? Olha só, aqui eu tenho um texto informativo falando um pouquinho sobre o fim da escravidão no Brasil. Porque, como a gente sabe, eu acho que vocês já viram a historinha, o Brasil teve muita escravidão. Isso mesmo, eles exploravam o trabalho dos negros escravos que vinham lá da África, né? Que eles eram trazidos para cá em navios negreiros. À força, viu, pessoal? E aqui eles não tinham nenhum direito de trabalho, eles só trabalhavam, não, moravam nas senzalas, que eram casas que eram feitas somente para colocá-los lá, como se fosse uma prisão, sabe? Acabava o trabalho, prendiam eles lá. Então era muito triste a vida que esse povo teve aqui no Brasil e no mundo todo, porque a escravidão existiu no mundo todo, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o 1888, que foi assinada a Lei Áurea, fim da escravidão no Brasil. A Lei Áurea foi uma lei que a princesa assinou, proibindo a escravidão aqui no Brasil. Mas isso demorou mais de 300 anos para acontecer, porque desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, né, que começou a escravidão, para que eles trouxessem, quando eles traziam os negros, escravos lá africanos, para trabalhar nas lavouras e fazer todo o trabalho sem nenhum direito, sem nenhum cuidado. Muitos acabavam morrendo, tá? Então vamos ler aqui o textinho junto comigo, o texto informativo sobre essa data tão importante que é o fim da escravidão aqui no Brasil. Vamos lá? Então, olha só. Durante mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam como escravos no Brasil. Eles eram trazidos da África nos navios negreiros. Vamos circular essas palavras importantes? Então, vamos começar de novo, meus amores. Peguem um lápis para a gente ir pintando as palavras importantes do texto, tá bom? Então, 1888, assinada a Lei Áurea, fim da escravidão no Brasil. Será? Vamos lá. Durante mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam como escravos aqui no Brasil. Eles eram trazidos da África nos navios negreiros, que eram esses daqui, meus amores, ó. Tá vendo? Aqui dentro do compartimento vinha um monte de escravos, todos presos, como se fosse pior do que bicho, viu, pessoal? Muito triste. E aqui eles eram vendidos para trabalhar nas lavouras, nas minas de ouro e nas casas dos fazendeiros. A maioria dos escravos levava uma vida muito sacrificada. Vivia em casas muito pobres, chamadas senzalas. Então, olha só, vamos circular aqui o nome da casa que eles viviam, muito pobres, que eles viviam com muitos escravos lá. Eram as senzalas, tá? Olha só. Eles sofriam maus tratos e não tinham direito nenhum. Quando compravam o escravo, o patrão passava a ser o dono dele, nada pagando pelo trabalho que ele fazia. Então, eles não recebiam salários. Muitas pessoas não concordavam com o tratamento que os escravos recebiam. Por esse motivo, surgiram movimentos contrários à escravidão. As pessoas queriam que parasse isso, porque não era justo, não era certo o que eles faziam com os escravos. No ano de 1850, foi assinada uma lei que proibia a entrada de escravos no nosso país. Então, eles não podiam mais ir lá na África buscar escravos, tá? Então, em 1850 foi proibida. Não podiam mais entrar escravos no país, só os escravos que já tinham aqui, né? A partir dessa conquista, tornou-se mais intensa a campanha pela libertação dos negros. Finalmente, no dia 13 de maio, então vamos circular aqui também, ó.
no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que terminou com a escravidão negra no Brasil. Então, olha só, isso são fatos muito importantes, meus amores. Vejam bem, ó, aqui tem as pessoas negras que eram trazidas lá da África, trabalhavam nas lavouras, nas casas, nas minas de ouro, eram trazidas pelos navios negreiros. Aqui dentro do navio, elas eram colocadas muitas pessoas dentro, tudo encurralado, sem ter espaço. Muitas ficavam doentes durante a viagem, porque demorava muito tempo e acabavam morrendo, e elas eram jogadas ao mar. Então, eles eram muito maltratados, pessoal. Então, quando eles chegaram aqui, olha, eles trabalhavam sem ter direitos nenhum a salário, né? Os donos compravam eles e eles eram propriedades. E eles tinham que trabalhar, e eram muito castigados também, castigos cruéis. Eles apanhavam muito quando tentavam fugir. Eles trabalhavam nas minas de ouro, nas lavouras e na casa dos senhores de engenho, né? As mulheres faziam comida, cuidavam dos filhos e tudo mais, dos senhores deles. Então, foi uma época muito triste no país e no mundo, mas que terminou quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, vocês podem colorir aqui, ó, tá bom? Essas imagens. Assistam a historinha que a professora mandou, que tá explicando bem detalhadamente, ok? Agora, meus amores, a gente vai responder essas perguntinhas aqui de acordo com o texto que a gente leu. Por isso que a gente já foi grifando algumas palavras importantes, como os navios negreiros, que era de onde traziam os negros lá da África. Eles moravam em casas muito pobres, que eram as senzalas. Isso mesmo. E no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea e terminou com a escravidão negra no Brasil. Então, a gente assinalou algumas palavrinhas importantes aí no texto. Então, agora, olha, a gente vai responder. Se vocês lembrarem, é só copiar aqui. Se não, procurem aqui no texto. Vamos lá. Número 1. Durante mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam como escravos no... Onde eles trabalharam como escravos? No Brasil. Então, vamos escrever aqui Brasil, letra maiúscula, porque Brasil é um nome próprio, é o nome do nosso país. O R e o A. Brasil. Então, durante mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam como escravos no Brasil. Isso mesmo. Número 2. Agora a gente vai assinalar as alternativas corretas. Os negros africanos, eles moravam em casas chamadas senzalas? Vocês acham que sim? Assinala aqui. Eles sofriam maus tratos? Sim, assinalem aqui. Eles eram livres e recebiam salários? Não, né, pessoal? Então, aqui a gente não pode assinalar. Eles vieram para o Brasil em navios negreiros e eram vendidos para trabalharem como escravos? Sim. Então, vocês vão assinalar aqui também. Então, qual será que a gente não pode assinalar aí? Vejam direitinho, leiam com atenção. Número 3. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a... O que ela assinou, meus amores? Tá aqui, ó. A lei, deixa eu focar. Ela assinou a Lei Áurea. Isso mesmo, então, a gente vai colocar aqui que ela assinou a lei, letra maiúscula, Áurea. Tá bom? Ponto final. Então, graças à princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, acabou a escravidão no Brasil a partir do ano de 1888, certo? Agora a gente vai fazer aqui o caça-palavras, meus amores. Vamos lá? Olha só, aqui no caça-palavras,
a gente vai procurar palavrinhas referentes ao textinho que a gente leu, tá bom? Ao fim da escravidão. Então, qual era o nome da princesa que aboliu a escravatura, que acabou com a escravatura? Qual era o nome dela? Isabel. Então, a gente vai procurar aqui no caça-palavras o nome da princesa e a gente vai pintar. Então, olha aqui, ó. Isabel. Foi a princesa Isabel. Então, a gente tem que pintar aí. Vamos lá. Então, olha só, meus amores. Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Número 1. O nome da princesa que aboliu a escravatura é a princesa Isabel. Então, a gente já pintou aqui, ó, o nome dela. Isabel. Escolha uma cor diferente para cada palavrinha, tá? Como se chamava a lei, meus amores, que aboliu a escravidão no Brasil, que a Isabel assinou? Foi a Lei Áurea. Então, pintem aí. Aí, aqui o número 2. Em que mês foi abolida a escravatura? No mês de maio. Então, procurem a palavrinha maio aí. Local de onde eram trazidos os escravos? Eles eram trazidos da África. Então, vocês vão procurar a palavra África aí. A forma como era chamado o navio que trazia os escravos. Como que era chamado o navio? Navio negreiro, porque trazia os negros escravos lá da África. Então, procurem negreiro aí e pintem. O dia que foi abolida a escravatura. Que dia que foi, meus amores? Foi no dia, ó, tá aqui no texto, no dia 13, o dia de hoje. Então, vocês vão procurar o número, a escrita do 13, pintem também. Meio de transporte que trazia os escravos. Era o navio. Então, vocês vão procurar o nome navio aí, tá bom? Aqui no caça-palavras. E a número 7. Como era o nome da casa em que dormiam os escravos? Era a senzala. Tá aqui no texto, ó, a gente grifou. Eles dormiam em casas chamadas senzala. Então, vou pôr aqui também, ó. Folha fica mexendo. Lá. Ok? Então, olha só, meus amores, eu coloquei aqui do ladinho todas as palavrinhas que a gente tem que procurar. Então, a gente já encontrou Isabel, que foi a princesa que aboliu a escravatura, que assinou a Lei Áurea, né? Qual foi o mês que ela assinou a lei? Foi no mês de maio. Então, procurem aqui o mês de maio. Os escravos eram trazidos por meio de transporte, que era o navio. E o navio era chamado de navio negreiro. O dia que foi assinada a Lei Áurea foi no dia 13 de maio. Então, no dia 13, procurem o 13. Os escravos dormiam em casas chamadas senzala. E eles eram trazidos da África. Tem acento aqui. Da África. Então, vocês vão procurar essas palavrinhas aqui no caça-palavras, tá bom? Isabel, maio, navio, negreiro, dia 13. Eles moravam na senzala e eles foram trazidos da África. Tudo bem, meus amores? Dá para fazer, né? Molezinha. Não esqueçam de pintar as palavras importantes aqui no texto, de responder as perguntinhas aqui, de fazer o caça-palavras, ok? Legal? Então, caprichem, façam com atenção. E hoje é uma data muito importante para nós brasileiros. É o dia que acabou, né? Que assinamos, que foi assinada a Lei Áurea para acabar com essa maldade que era a escravidão no Brasil. Certo, meus lindos? Então, caprichem aí, façam com atenção e depois façam um livrinho de matemática também. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa, mas se tiver que sair, usem máscaras e passem álcool em gel, hein? Não esqueçam de se cuidar. Um beijo, lindos!